Galera, o Fortaleza conseguiu sair da lanterna do Campeonato Brasileiro ao G8 do Brasileirão e com vaga na próxima edição da Libertadores. Quem diria que o time do Fortaleza conseguiria essa recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro? Isso se dá muito ao técnico Vojvoda. O técnico foi mantido na equipe, a equipe estava mal, porque a equipe estava poupando jogadores para disputar a Copa Libertadores, né, e Copa do Brasil, e com isso a equipe ficou muito mal no Brasileirão, mas no segundo turno o técnico conseguiu recuperar a equipe e agora fica essa indefinição, né, se o técnico Vojvoda vai continuar no Fortaleza ou se vai para algum clube. Lembrando que tem vários clubes do Brasil interessados no técnico Vojvoda, né, um excelente trabalho que ele fez pelo time do Fortaleza, e ainda está essa indefinição. O próprio técnico falou que ainda está em dúvida se vai continuar ou se vai sair. Nós vamos acompanhar aqui no Linha de Passe tudo sobre o técnico do Fortaleza, o técnico Vojvoda. Bora acompanhar, o link vai estar na descrição. Crédito total ao canal do ESPN do Grupo Disney. Ser apresentado até como uma garantia de investimento. Seduz um profissional como ele. Claro, claro. Talvez o Corinthians seduza mais, pelo momento, por ser o Vasco não tem ainda um time estruturado para ter uma temporada em 23, do ponto de vista de objetivos esportivos, na qual você olha e fala assim, não, o Vasco vai brigar. O Corinthians talvez tenha. Talvez um treinador como ele entenda que partir de um trabalho que já está, em relação ao elenco, não estabelecido, mas com uma base que todo mundo conhece, seja melhor para ele. E o Corinthians vai ter, evidentemente, concorrência. Claro que vai. E é bom que seja assim, principalmente para o profissional em questão. Deixa eu só trazer o que disse o Vojvoda, para acrescentar aqui informação para o Birner, depois do final do jogo na Vila Belmiro, da vitória do Fortaleza. Então está aqui, declaração dele, aspas, né? Abrindo, ainda não decidi, sou totalmente sincero. O Castelão fez uma festa inesquecível para mim, mas minha cabeça estava focada nesta partida, que foi o jogo contra o Santos. Agora vou descansar, limpar a cabeça, tomar decisões com tranquilidade, sempre para o melhor do Fortaleza. Fechando aspas aí, a declaração do Vojvoda. Tá no mercado, Birner? Tá no mercado e a gente precisa dimensionar o que esse cara tem feito dentro do futebol brasileiro. Primeiro, era difícil imaginar que um técnico faria o Fortaleza subir de patamar depois da passagem do Rogério pelo clube. Bastava que o clube permanecesse na primeira divisão, porque ele tinha, se não me engano, ano passado, o menor orçamento entre todos os 20 times da elite do futebol brasileiro. O time terminou em 4º lugar na temporada. Classificou o time para a Libertadores. Levou o time para o mata-mata da Libertadores. Diretamente para a fase de grupos, depois para o mata-mata. Fez um jogaço contra o River, foi prejudicado pela arbitragem. Nós dois. Trabalhamos juntos nesse jogo, exatamente isso. E o time passou a fazer parte do cenário continental. Ganhou a Copa do Nordeste, invicto, campeão estadual. E por isso foi obrigado a abrir mão, entre aspas, do Campeonato Brasileiro por algum tempo. Terminou em 8º lugar esse ano passado em 4º, fez 2 pontos a menos que ano passado. É muito consistente o trabalho, que inclui perda de jogadores, chegadas de jogadores de características diferentes, adaptações dos jogadores a posições diferentes, a forma de jogar, de um time propositivo a um time que jogou em contra-ataque, de um time que foi se adaptando à maneira que os jogos necessitavam. Esse cara mostrou um repertório de futebol que raramente a gente vê no futebol brasileiro. A grande questão é, para mim, caso ele saia, nesse caso ele falou que tem dúvidas e ele foi muito honesto até agora, então eu não tenho motivo nenhum para questionar o posicionamento dele. Ele realmente tem dúvida. Se ele vai pensar em um clube que vai dar a ele um elenco melhor, onde ele possa sonhar, quem sabe, em ganhar a Libertadores, em ganhar o Campeonato Brasileiro, se ele quer continuar desenvolvendo trabalho no Fortaleza, eu não sei. Na hipótese de ele sair, eu acho que o grande teste vai ser, porque provavelmente vai para um time com torcida mais em lugares maiores do país, onde a pressão é maior. Fortaleza tem pressão, mas é óbvio que a pressão no Corinthians é muito maior, no Vasco é muito maior. Como o externo vai lidar com ele, o ambiente externo? Então, eu acho que a escolha tem que ser feita muito com base naquilo que ele acredita que vai poder
fazer no longo prazo? Onde ele pode errar? A grande questão é essa, porque os técnicos erram. Todos os técnicos erram. O Guardiola já errou, o Klopp errou em escolha de goleiro e perdeu a Liga dos Campeões. Todos os técnicos erram. Eu sempre lembro do Tele Santana uma vez, Tele Santana era um dos caras que melhor avaliava quem é um bom jogador individualmente. Ele preferiu contratar o Pedro Luiz, era um zagueiro que tinha feito muitos gols para a Ponte Preta no estadual, em vez de contratar o Gamarra. Então, todos os técnicos, os melhores do mundo erram. Então, todos nós erramos. Todos nós erramos. Estando eles, porque eles são de outro patamar. Não são como nós. Imagina eu colocando esse tabuleiro agora aqui em cima da bancada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a capacidade dele não é discutível. A questão é onde ele pode errar para que ele faça um trabalho de médio e de longo prazo, para que essa capacidade esteja à disposição do clube e dos torcedores. E aí eu acho que é a grande resposta. No Fortaleza ele tem isso. No Fortaleza ele pode errar. O Eugênio, tem um tabuleiro aqui e as peças se mexendo, né? Especificamente falando de técnicos, então Vitor Pereira deixa o espaço em branco aqui para ser ocupado. Então tem aí o Vojvoda, que foi assim que vocês começaram a discussão, mas aparentemente vai ter um Cuca também à disposição no mercado. E automaticamente, tendo o Cuca à disposição do mercado, abre-se uma vaga para um outro grande do futebol brasileiro, que é o Atlético, não é? E eu repito, que já disse agora há pouco, e chega para esse grupo também o Vasco da Gama, sem técnico para dirigir o time, agora na Série A, com a SAF, com a viagem dos executivos do Vasco, para conversar, inclusive, numa reunião na próxima semana com a 777, Eugênio. Isso, os executivos estão viajando para a Europa, para o Catar, e estão colocando aí em prática aí a programação deles para esse período, mas precisam também começar a trabalhar na contratação de profissionais em geral, comissão técnica como um todo, e jogadores, que o Vasco vai ficar praticamente zerado de jogadores. E precisava mudar mesmo, porque o time da Série B não serve para a Série A. Mas a questão é, mercado de técnicos vai ser muito puxado, vai ser muito competitivo, o Vojvoda está muito valorizado. Agora eu pergunto, há 2 anos, quando o Fortaleza o contratou, ele não era um nome comentado no mercado brasileiro. O próprio Fortaleza vai ter que buscar um técnico novo. No ano passado, se a gente voltar exatamente um ano, ao final da temporada brasileira passada, o Vitor Pereira também não era um nome comentado no mercado. Ele começa a ser lembrado no Flamengo. Ele era um dos possíveis contratados do Flamengo quando o Flamengo vai buscar o Paulo Souza. O Flamengo foi fazer um mochilão na Europa, tentou um ou outro e contratou o Paulo Souza. O que eu acho é que a gente não pode fechar os olhos para o mercado externo nesse momento. Porque os clubes brasileiros têm buscado esses treinadores no mercado externo, seja na Argentina, seja em Portugal, basicamente. O Vojvoda é interno ou é externo no mercado? Ele agora passou a ser do mercado interno. Ele é um híbrido agora. Híbrido. Ele é um híbrido. Ele tem o crachá do treinador estrangeiro, né? Naquela visão que a maioria dos dirigentes do futebol, a maioria da cartolagem brasileira, com raríssimas e honrosas exceções, entendem que existem apenas 3 treinadores. E boa parte do público que acompanha futebol também. Só 3 tipos de treinadores. 3 marcas de treinadores, digamos assim. Quais são? O estrangeiro, o boleiro e o estudioso. Só tem esses 3. E os estrangeiros são todos iguais. Eles podem vir da Argentina, de Portugal, do Irã ou dos Estados Unidos. Os boleiros também são todos iguais. Normalmente são caras ex-jogadores de um pouco mais de idade, mas 2, entre aspas, boleiros disputaram o título da Libertadores. Sim. Para as pessoas que não gostam, que acham que não, esse tipo de treinador passou e tal. E o estudioso é o cara que não jogou, ou jogou pouco, não teve tanto sucesso. Lembrando que José Mourinho jogou pouco, não teve muito sucesso. Parreira não jogou, né? Foi campeão mundial. E tem tantos outros. Nagelsmann jogou até 20 e poucos anos e está dirigindo um dos colossos. O Dorival, a imagem externa é a do boleiro. Porque ele é um cara que estuda futebol. Porque ele é um treinador que, pela sua maneira de ser e de se comunicar, não se importa com esse tipo de coisa. Ele prefere trabalhar. Ele é muito melhor técnico do que a enorme maioria das pessoas pensa. Mas, de fato, quem contrata acha que só existem essas 3 etiquetas. E o cara os etiquetados são todos iguais. Agora o Vojvoda é um cara diferente, porque ele continua com a etiqueta do estrangeiro.
mas ele já trabalha tá aqui. Dentro do mercado. Como o é um estudioso também. Um cara como o Diego Aguirre, por exemplo, ele já perdeu a etiqueta do estrangeiro. Sim, ele virou brasileiro. Ele já trabalhou tantas vezes aqui que ele já é um técnico brasileiro. Está adaptado ao mercado. Outro nome que está pipocando aí é o Eduardo Cudê. Que também já passou pelo futebol brasileiro, não tem uma passagem tão longa quanto os citados, mas já conhece o mercado aqui e o mercado brasileiro já o conhece. Ele fez um bom trabalho no Inter, foi para a Europa, agora saiu do Celta de Vigo e está aí. Então vai ser um nome, já tem sido nas últimas semanas, um nome muito comentado desde que foi demitido do Celta. Mas eu acho que a gente pode ficar atento e olhar, porque o próprio Vojvoda, ele era um técnico, ele é argentino, que no mercado argentino não foi valorizado. Ele não trabalhou no Boca, não trabalhou no River, não trabalhou no Racing, não trabalhou no Independiente. E não era tão famoso, porque ele foi um jogador, mas não um jogador de grande destaque. E de repente, ele sai da Argentina, vai ao Chile, e do Chile o Fortaleza o traz. Então, uma mexida inteligente de mercado. E outras podem acontecer. Por exemplo, tem um nome que está no mercado, não tá desempregado, mas que é um nome de um ex-jogador conhecido e que fez um belo trabalho na Argentina, no Racing, que é o Gago, Fernando Gago. Jovem técnico, boleiro, mas também estudioso, que tem uma ideia de futebol construtivista, que de repente pode começar a ser lembrado por aqui. Outro, que já foi muito falado e nos últimos meses ficou um pouco afastado, mas está solto no mercado, BKSS. Então, eu acho que outros nomes, porque você não vai conseguir colocar o Vojvoda no Atlético, no Corinthians, no Vasco, em todos os clubes. E o Pesolano? A gente tem que olhar em volta. Pesolano, eu acho difícil tirá-lo do Cruzeiro a essa altura. Mas é outro nome que está aí. Ao longo do ano, o Pesolano... Mas foi outra achada como o Vojvoda. Pesolano teve uma oferta do futebol mexicano. Não gosto de ficar falando em dinheiro, e o Cruzeiro acabou melhorando a situação dele contratualmente e também financeiramente, mas era uma proposta assim, que se ele não fosse um cara firme também em relação aos compromissos que ele assume e não tivesse gratidão ao Cruzeiro, ao Ronaldo e ao Paulo André, e a história da contratação dele é curiosa. Ele ligou para o Paulo André sem saber que o Paulo André já trabalhava com o Ronaldo na SAF do Cruzeiro, para entender como estava o mercado brasileiro, para talvez encontrar uma posição de auxiliar. E o Paulo falou assim, eu te ligo daqui a pouco, tem uma situação aqui que talvez você goste. Daí depois ligou para ele e acabou fazendo a contratação. Mas ele poderia ter saído no meio do ano para trabalhar no México por uma fábula, um negócio absurdo. E ficou. Eu acho que a situação dele é dessas meio difíceis de você prever, porque o nome dele também está em cima da mesa depois do trabalho que ele fez, mas brilhante. Talvez não seja a hora ainda de sair do Cruzeiro para assumir um time da Série A. Eu acho que esses técnicos, e eu acho que o Vojvoda passa por isso, e o Pesolano também, eu acho que eles estão num momento de carreira em que, para eles, é mais importante entender a trajetória que eles estão construindo do que exatamente o dinheiro que eles vão ganhar hoje. Eles estão construindo carreiras e o Pesolano, por exemplo, percebeu, opa, o que eu estou fazendo aqui eleva o meu nome no mercado, me tira de um patamar e coloca em outro. O Vojvoda a mesma coisa no Fortaleza. Eu vou sair no meio aqui para ganhar mais num clube que em 3 meses vai me demitir, onde eu não construí o trabalho? Então, acho que a percepção também de construção de carreira desses profissionais. E eles vão procurar isso quando forem chamados. Quem está me chamando? Está me chamando e está me oferecendo, além de dinheiro, o quê? Que condições de trabalho? Eu acho que isso vai ser decisivo. Então, eu acho que nisso a SAFs tem mais vantagem. Não é uma regra. Uma coisa é porque nenhum time vai bancar nenhum técnico se perder. Perdeu 5 jogos. Vai para um time do São Paulo da vida, um Palmeiras, um Corinthians, perdeu 5 jogos seguidos, é rua. Lisca perdeu alguns jogos lá no Santos, rua. Tiraram ele do Sport, ele estava no Sport para recuperar o Sport para a Série A. O que aconteceu? Foram lá e tiraram o Lisca e trouxeram para o Santos. Acho que não ficou nem 5 ou 6 rodadas no máximo que ele ficou. Não deu liga, foi mandado embora, foi para Avaí. O que aconteceu? Ficou 6 jogos, perdeu em seguida, foi mandado embora. Então, assim, o que alguns treinadores pesa muito é isso. É a confiabilidade da diretoria de manter o técnico. Mesmo o resultado não dando certo no início, igual o Fortaleza. O Fortaleza ficou
mal e o presidente falou, vai continuar até o final. Se for para cair, vai cair com ele. Deu a oportunidade da equipe dar a volta por cima. E deu. Qual time aqui do Brasil faria isso? Nenhum. Me desculpe falar, nenhum. Nenhum time faria isso. O time que eu vim fazendo isso foi o Bragantino. Permaneceu com o mesmo técnico aí desde 2020, né? E agora o técnico tá saindo, mas as outras equipes não tem isso. Por isso, assim, é mais vantajoso ele continuar nesse clube, a não ser se o clube que ele for oferecer, né, um elenco bom, entendeu? Aí sim, vale a pena, dependendo das condições contratuais. Porque, pô, um técnico ir bater 2 meses no clube e ser mandado embora é sacanagem, entendeu? Você não tá dando tempo pro cara trabalhar, entendeu? Porque o que o Fortaleza fez é um exemplo que tem que acontecer no futebol. Não, mas o técnico tem que ter convicção. Você trouxe o técnico, entendeu? O técnico perdeu 4, 5 jogos. Você vai mandar o cara embora sem fazer uma avaliação? Por que o cara tá... Por que tá perdendo? A culpa é de quem? Beleza, o técnico é teimoso, tá fazendo coisa errada aí, sim, eu apoio tirar. Se o técnico fizer isso, entendeu? Pô, mas o técnico é um técnico bom, entendeu? Tá fazendo as mudanças, tem que dar um tempo. Não pode querer sair demitindo o técnico. Aí eu falo pra você, muitos clubes, não só na Série A, na Série B também, eu dou exemplo Atlético Goianiense, saiu demitindo o técnico, fazendo trocas e não deu certo. Não deu certo e não dá certo. O Avaí não deu certo. Esse negócio de trocar técnico a cada 2 meses não dá certo. Na Série B você tem vários exemplos. Você viu o Náutico foi pra Série C. O Náutico foi o time que mais trocou de técnico. Entendeu? Então é um exemplo. Pra mim ele é um excelente técnico, Vojvoda. Assim, se ele continuasse no Fortaleza, o Fortaleza pudesse investir em novas contratações, eu acredito que o time do Fortaleza seria um time ainda mais forte, porque esse técnico é um técnico bom, sabe fazer a equipe funcionar, né? E seria importante, né? Mas isso daí é normal, todo técnico quando faz um grande trabalho é assediado por outros clubes e não vai ser diferente com o Vojvoda, né? Provavelmente algum clube grande já deve estar de olho nele. Próprio, ó, temos aí o Atlético Mineiro, que o Cuca, para mim o Cuca não deve ficar, tá de olho no Vojvoda. O Corinthians, né, que o Vitor Pereira não vai permanecer no Corinthians. É um nome também que pode assumir o time do Corinthians. Mas será que o Corinthians vai ter a mesma paciência que o Fortaleza teve com o Vojvoda? Se ele perder 5, 6 jogos, vai ter torcedor lá dentro, lá pedindo para poder mandar o técnico embora? Tem isso também, né? Vale avaliar tudo isso, né? Bora aguardar agora os próximos dias aí para saber qual será o destino do técnico Vojvoda, se vai continuar no Fortaleza ou se vai para outra equipe aqui no Brasil.